Hello, amigos, amigas, como estão? Tudo bem? No vídeo passado eu estava fazendo a leitura do 12º capítulo aqui da parte 4 desse livro, né? O Conto de Mutação do Fritjof Capra. Mas precisei interromper, minha galerinha aqui canina estava numa ronquidão absurda. E aí acabou que eu não consegui voltar. Bom, hoje é o último vídeo, então, dessa leitura, da leitura deste livro, porque estamos no finzinho do livro, tá? Página 396, para quem tiver o livro e quiser acompanhar, está no segundo parágrafo, belezinha? Ali onde está escrito os competentes. Se tu chegou aqui de paraquedas, né, e não sabe do que se trata, eu costumo me gravar lendo para compartilhar uma leitura de uma forma mais real, mais próxima, mais íntima, né? Porque eu gosto muito de ouvir leituras e às vezes eu tô ouvindo um audiobook e assim dá vontade de estar ali, né? Vendo a pessoa ler e tal, de interagir mais. E é por isso que eu decidi fazer algumas leituras aqui e trazer para registrar no YouTube. Então, fique à vontade, espero que goste e vamos nessa. Os competentes estudos de nossas ações energéticas anteriormente citadas mostram que está aberto o caminho para um futuro solar. Embora significativos avanços tecnológicos sejam esperados em muitas áreas, não temos que esperar por quaisquer progressos tecnológicos decisivos para dar início a essa transição histórica. O que mais necessitamos é de uma acurada informação pública acerca do potencial da energia solar, a par de uma correspondente política social e econômica que facilite a passagem para a era solar. Barry Commoner traçou um detalhado roteiro para substituir a maioria das fontes de energia não renováveis nos Estados Unidos por energia solar num prazo de 50 anos. Pense. Sua proposta não pressupõe quaisquer inovações tecnológicas de vulto, nem depende de quaisquer medidas drásticas de conservação de energia. Qualquer um desses dois caminhos, que terão quase certamente que ser trilhados, encurtaria e facilitaria de maneira significativa o período de transição. A chave da proposta de Commoner para a transição solar está no papel do gás natural como principal combustível de ponte. A ideia básica é expandir a atual rede de produção e distribuição de gás natural e depois substituir gradualmente o gás natural por metano solar. Para tanto, usinas geradoras de metano seriam construídas onde quer que houvesse biomassa suficiente na forma de lixo e esgoto, nas cidades, de culturas, estercos e resíduos agrícolas, em áreas de lavoura, de madeira em regiões florestais, de algas marinhas ao longo das costas e etc. Tal como o gás natural, o metano solar poderia ser facilmente armazenado como reserva de combustível para equilibrar as opções naturais de outras fontes de energia solar. E também seria usado para a cogeração de calor e eletricidade, a fim de conservar a energia e reduzir a poluição ambiental. Os cogeradores poderiam ser facilmente produzidos em grande escala pela indústria automobilística, como a Fiat já começou a fazer na Itália. A transição do gás natural para o metano solar seria tão fácil que passaria praticamente despercebida. Olha só, né? De fato, ela já está em curso em algumas partes dos Estados Unidos, como Chicago. De acordo com o plano geral proposto por Commoner, o qual, é claro, é apenas um dos muitos planos possíveis, a fase inicial da transição consistiria em instalar geradores alimentados a gás natural, onde quer que fosse possível, e em construir redes mais extensas de distribuição de gás para abastecê-los. Ao mesmo tempo, ampliar-se-ia o aquecimento solar ativo e passivo. O álcool produzido a partir dos resíduos de certas plantas começaria a substituir a gasolina, e quantidades crescentes de metano solar, produzido a partir da biomassa,
seriam adicionadas ao gás natural na rede ampliada de encanamentos. No prazo de alguns anos, o uso de células fotovoltaicas e de geradores eólicos expandir-se-ia de maneira significativa, enquanto a produção total de energia solar aumentaria gradualmente até constituir cerca de 20% da provisão energética total depois dos primeiros 25 anos. Nesse estágio, a meio caminho do período de transição, a energia solar e o gás natural somados responderiam por pouco mais da metade do orçamento energético total dos Estados Unidos, o que possibilitaria eliminar completamente a dependência da energia nuclear. Durante a segunda metade da transição, a produção de petróleo e carvão seria gradualmente reduzida a zero e a produção de gás natural cairia para cerca da metade de sua taxa atual. Nesse ponto, o sistema seria 90% solar aproximadamente. Nos anos subsequentes, a contribuição de 10% de gás natural poderia ser eliminada, mas seria importante manter essa fonte energética como combustível de apoio para compensar irregularidades devidas a inesperadas flutuações climáticas. Para executar toda a transição, de acordo com as estimativas de Commoner, os Estados Unidos necessitariam de um suprimento de gás natural equivalente a cerca de 250 bilhões de barris de petróleo, num período de 50 anos, o que representa uma quantidade que varia entre 10% e 30% das reservas estimadas de gás natural nos Estados Unidos. Os principais obstáculos para a transição solar não são técnicos, mas políticos. A mudança de recursos não renováveis para recursos renováveis forçará as companhias petrolíferas a abandonar seus papéis dominantes na economia mundial e a alterar suas funções de maneira fundamental. Uma solução sugerida por Commoner seria converter aquelas companhias que desejarem permanecer no ramo do petróleo e do gás natural em empresas de serviços de utilidade pública, enquanto as maiores companhias petrolíferas tratariam de investir em projetos mais promissores, como muitas delas já começaram a fazer. Problemas semelhantes surgirão em outros setores industriais à medida que a transição solar for gerando choque entre interesses sociais e privados. O caminho da energia branda beneficiaria sem dúvida a esmagadora maioria dos usuários de energia, mas uma passagem razoavelmente tranquila para a era solar só será possível se formos capazes, como sociedade, de colocar os benefícios sociais a longo prazo acima dos ganhos particulares a curto prazo. E são poucos, né, que precisam abrir mão aí. Não são muitos. A transição para a idade solar está realmente a caminho. Agora, não apenas em termos de novas tecnologias, mas num sentido mais amplo, como transformação profunda de toda a nossa sociedade e cultura. A mudança do paradigma mecanicista para o ecológico não é algo que acontecerá no futuro. Está acontecendo neste preciso momento em nossas ciências, em nossas atitudes e valores individuais e coletivos, e em nossos modelos de organização social. O novo paradigma é mais bem entendido por indivíduos e pequenas comunidades do que por grandes instituições sociais e acadêmicas, que tendem frequentemente a manter-se presas ao pensamento cartesiano. Para facilitar a transformação cultural, será necessário, portanto, reestruturar nosso sistema de informação e educação para que os novos conhecimentos possam ser apresentados e discutidos de forma apropriada. Uma certa reestruturação da informação já está sendo realizada com êxito por movimentos de cidadãos e associações e por numerosas redes alternativas. Entretanto, para que a nova consciência ecológica passe a fazer parte de nossa consciência coletiva, ela terá que ser transmitida, em última instância, através dos meios de comunicação de massa. Estes são atualmente dominados pelo mundo dos grandes negócios, em especial nos Estados Unidos, e seu conteúdo é devidamente censurado. O direito de acesso do público aos veículos de comunicação de massa será, por conseguinte, um aspecto importante da mudança social em curso. Uma vez que tenhamos conseguido reformar os veículos de comunicação de massa, poderemos então decidir o que precisa ser comunicado e como usar eficazmente esses
veículos para construir nosso futuro. Isso significa que também os jornalistas deverão mudar e seu modo de pensar fragmentário deverá tornar-se holístico, desenvolvendo uma nova ética profissional baseada na consciência social e ecológica. Em vez de se concentrar em apresentações sensacionalistas de acontecimentos aberrantes, violentos e destrutivos, repórteres e editores terão que analisar os padrões sociais e culturas complexos que formam o contexto desses acontecimentos. Seria muito bom, né? Assim como noticiar as atividades pacíficas, construtivas e integrativas que ocorrem em nossa cultura. Prova de que esse tipo maduro de jornalismo é socialmente benéfico e pode ser também um bom negócio é o número crescente de veículos alternativos de informação que promovem novos valores e estilos de vida. Uma parte importante da necessária reestruturação da informação consistirá no cerceamento e na reorganização da publicidade. Como os anúncios de produtos tendem a obscurecer os custos sociais gerados pelos padrões de consumo que eles estimulam, é vital que seja concedido tempo igual à informação fornecida por grupos de defesa do consumidor e do meio ambiente. Com certeza. Além disso, as restrições legais à publicidade de produtos nocivos à saúde, supérfluos e consumidores vorazes de recursos seriam um método mais eficaz de reduzir a inflação e caminhar ao encontro de um tipo de vida ecologicamente harmonioso. Finalmente, a reestruturação da informação e do conhecimento envolverá uma transformação profunda de nosso sistema educacional. Com efeito, essa transformação também está em curso. Está ocorrendo muito menos em nossas instituições acadêmicas do que entre a população em geral, na luta por uma educação espontânea de adultos, empreendida pelos movimentos sociais que surgiram nas décadas de 60 e 70. Nos Estados Unidos, muitos desses movimentos vingaram apesar da previsão de sua morte precoce, e os valores e estilos de vida que eles pregam estão sendo adotados por um número cada vez maior de pessoas. Embora esses movimentos não consigam, por vezes, comunicar-se e cooperar uns com os outros, todos eles caminham no mesmo sentido. Em suas preocupações com a justiça social, o equilíbrio ecológico, a autorrealização e a espiritualidade, eles enfatizam diferentes aspectos da nova visão da realidade que está gradualmente surgindo. A última década assistiu a uma proliferação de movimentos civis reunidos em torno de questões sociais e ambientais, na esteira dos esforços pioneiros de Ralph Nader. Em anos recentes, verificou-se uma ampla convergência desses movimentos e uma tendência para ir além de questões isoladas e visar a defesa de interesses sistêmicos fundamentais. Muitas organizações preocupam-se especialmente com a responsabilidade das grandes empresas e com a influência que elas exercem sobre a política governamental. A força política desses movimentos de cidadãos é considerável e as pesquisas de opinião mostraram que a maioria esmagadora da população considera-os uma força social positiva, estreitamente relacionadas com seus esforços estão as atividades de numerosas organizações que formam em conjunto o chamado movimento ecológico. Esses grupos mantêm centros de informação e publicam circulares que divulgam notícias sobre proteção ambiental, lavoura orgânica, reciclagem de lixos e outras preocupações ecológicas. Alguns fornecem também assistência prática no desenvolvimento e na aplicação de tecnologias brandas, e muitos deles pertencem a alianças e coalizões antinucleares. Os movimentos civis e de consumidores são também as fontes de contra-economias nascentes, baseadas em estilos de vida descentralizados, cooperativos e ecologicamente harmoniosos, envolvendo o intercâmbio de qualificações profissionais e de bens e serviços produzidos em casa. Essas economias alternativas
também conhecidas como economias informais, duais ou conviviais, não podem ser planejadas a partir de um centro ou instaladas, mas têm que crescer e desenvolver-se organicamente, o que usualmente envolve uma grande soma de experimentação pragmática e requer considerável flexibilidade social e cultural. Modelos interessantes e significativos de contra-economias surgiram desse modo nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, países escandinavos, Holanda, Japão, Austrália e Nova Zelândia. A nova ênfase dada às economias duais baseia-se na ideia de que esses setores informais, cooperativos e não monetarizados são predominantes nas economias do mundo, e de que os setores institucionalizados e monetarizados resultaram daqueles e assentam neles suas bases, e não o inverso. Esse fato pode ser documentado mesmo nos países industrializados, embora a tendência das estatísticas econômicas torne quase impossível realizar tal análise. É claramente necessário a qualquer sociedade moderna possuir setores formais e informais em sua economia, mas a nossa exagerada ênfase no dinheiro, dólares, ienes, rublos, para medir a eficiência econômica criou gigantescos desequilíbrios e está ameaçando agora destruir os setores informais. Para contrariar essa tendência, é cada vez maior o número de pessoas que estão tentando abandonar a economia monetarizada, trabalhando apenas algumas horas por semana, a fim de ganhar um mínimo de dinheiro, e adotando modos de vida mais comunitários, recíprocos e cooperativos, para satisfazer suas outras necessidades não monetárias. Registra-se um interesse crescente por economias domésticas, baseadas mais no valor de uso do que no valor de mercado, e um significativo aumento no número de pessoas que optaram pelo trabalho autônomo. As economias domésticas são idealmente adequadas ao desenvolvimento de tecnologias brandas em pequena escala e à prática de vários ofícios que estão agora renascendo em muitos países. Todas essas atividades promovem a autonomia e a segurança de famílias, comunidades e bairros e aumentam a coesão e a estabilidade sociais. Outra importante contribuição para a reorganização de modelos econômicos provém dos movimentos de participação dos trabalhadores e de autogestão, muito atuantes no Canadá e em vários países europeus. O primeiro modelo bem-sucedido de autogestão de trabalhadores foi desenvolvido na Iugoslávia e inspirou desde então experiências semelhantes na Suécia, a Alemanha e outros países da Europa Ocidental. Nos Estados Unidos e no Japão, a ideia de que os trabalhadores devem participar da administração das empresas em que trabalham está ganhando terreno mais lentamente, em virtude das diferentes tradições políticas desses países, mas está começando, mesmo aí, a ser aceita. Obedecendo ao princípio de pensar globalmente e a atuar localmente, temos agora a possibilidade ímpar de sintetizar e adaptar as nossas necessidades às estratégias de comunidades criativas existentes em todo o mundo. Desde o modelo chinês de desenvolvimento comunitário autossuficiente e dos valores e estilos de vida tradicionais de numerosas comunidades no terceiro mundo, até o modelo iugoslavo de autogestão dos trabalhadores e as economias informais que estão sendo hoje desenvolvidas nos Estados Unidos e em muitos outros países. A nova visão da realidade é uma visão ecológica no sentido que vai muito além das preocupações imediatas com a proteção ambiental. Para enfatizar esse significado mais profundo de ecologia, filósofos e cientistas começaram a fazer uma distinção entre ecologia profunda e ambientalismo superficial. Enquanto o ambientalismo superficial se preocupa com o controle e a administração mais eficientes do meio ambiente natural e em benefício do homem, o movimento da ecologia profunda exigirá mudanças radicais em nossa percepção do papel dos seres humanos no ecossistema planetário. Em suma, requer uma nova base filosófica e religiosa. A ecologia profunda é apoiada pela ciência moderna e, em especial, pela nova abordagem sistêmica, mas tem suas raízes numa percepção da realidade que transcende a estrutura científica
e atinge a consciência intuitiva da unicidade de toda a vida, a interdependência de suas múltiplas manifestações e seus ciclos de mudança e transformação. Quando o conceito de espírito humano é entendido nesse sentido, como modo de consciência pelo qual o indivíduo se sente vinculado ao cosmos como um todo, torna-se claro que a consciência ecológica é verdadeiramente espiritual. De fato, a ideia do indivíduo vinculado ao cosmos expressa-se na raiz latina da palavra religião, religare, ligar fortemente, assim como o sânscrito yoga, que significa união. A estrutura filosófica e espiritual da ecologia profunda não é algo inteiramente novo, mas foi exposta muitas vezes ao longo da história humana. Entre as grandes tradições espirituais, o taoísmo oferece uma das mais profundas e belas expressões da sabedoria ecológica, ao enfatizar a unicidade fundamental e a natureza dinâmica de todos os fenômenos naturais e sociais. Assim, está no Huainan Tseu, aqueles que seguem a ordem natural fluem na corrente do Tao. Enquanto esses princípios ecológicos eram expostos até pelos mais antigos sábios taoístas, uma filosofia muito semelhante de fluxo e mudança estava sendo ensinada por Heráclito na antiga Grécia. Mais tarde, o místico cristão São Francisco teve pontos de vista e uma ética que eram profundamente ecológicos e apresentavam um desafio revolucionário à concepção judaico-cristã tradicional de homem e natureza. A sabedoria da ecologia profunda também é evidente em muitas obras da filosofia ocidental, incluindo as de Baruch Spinoza e Martin Heidegger. É encontrada em toda a cultura americana nativa e foi expressa por poetas desde Walt Whitman e Gary Snyder. Foi argumentado, inclusive, que as maiores obras da literatura mundial, como a Divina Comédia de Dante, estão estruturadas de acordo com os princípios ecológicos observados na natureza. Portanto, o movimento da ecologia profunda não propõe uma filosofia inteiramente nova, mas está revivendo uma consciência que é parte integrante de nossa herança cultural. O que é novo talvez seja, consciência que é parte integrante da nossa herança cultural. O que é novo talvez seja a ampliação da visão ecológica no nível planetário. Apoiada pela poderosa experiência dos astronautas, expressa imagens como nave espacial Terra e toda a Terra. Assim como na nova máxima, pense globalmente, atue localmente. Essa nova consciência está sendo elaborada especificamente por numerosos indivíduos, grupos e redes, mas uma significativa mudança de valores foi também observada em grandes setores da população em geral. Uma mudança do consumo material para a simplicidade voluntária, do crescimento econômico e tecnológico para o crescimento e desenvolvimento interiores. Em 1976, um estudo feito pelo Stanford Research Institute estimou que entre 4 e 5 milhões de americanos adultos tinham reduzido drasticamente suas rendas e abandonado suas antigas posições na economia de consumo, a favor de um estilo de vida que englobava o princípio da simplicidade voluntária. O SRI estimou ainda que de 8 a 10 milhões de americanos adultos viviam de acordo com alguns, mas não todos os princípios da simplicidade voluntária. Consumo frugal, consciência ecológica e preocupação com o crescimento pessoal interior. Essa mudança de valores veio a ser depois confirmada por várias pesquisas de opinião e foi largamente debatida nos meios de comunicação de massa. Em outros países, como o Canadá, o tema da simplicidade voluntária manifestou-se oficialmente. Assim como na Califórnia, nos discursos do governador Jerry Brown, a mudança do crescimento material para o crescimento interior está sendo promovida pelo movimento do potencial humano, o movimento holístico da saúde, o movimento feminista e vários movimentos espirituais. Enquanto os economistas veem as necessidades humanas em função de aquisições materiais e postulam que essas necessidades são, em princípio, insaciáveis,
os psicólogos humanistas concentram-se nas necessidades não materiais de autorrealização, altruísmo e relações interpessoais ditadas pelo amor. Assim fazendo, eles traçaram uma imagem radical diferente da natureza que os psicólogos transpessoais ampliaram ao enfatizar o valor de uma compreensão direta, experimental, da unicidade com toda a família humana e com o cosmos em geral. Ao mesmo tempo, o movimento holístico da saúde está assinalando o impacto do sistema materialista de valores sobre nosso bem-estar e pregando atitudes e hábitos de vida saudáveis, em conjunto com uma nova base conceitual e novos enfoques práticos de assistência à saúde. As forças que promovem as novas ideias sobre saúde e cura trabalham dentro e fora do sistema médico. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa, os médicos estão formando associações e realizando conferências para debater os méritos da medicina holística. Em consequência dessas discussões, os médicos estão tentando eliminar cirurgias, receitas e testes diagnósticos desnecessários, reconhecendo que esse será o caminho mais eficaz para reduzir os custos da saúde. Outros estão defendendo a recuperação da integridade da profissão médica, obtendo suas informações acerca de medicamento de fontes independentes da indústria farmacêutica, por exemplo, através da assinatura de boletins independentes de informações médicas e do estabelecimento de ligações mais estreitas com os farmacêuticos. Quanto à organização da assistência à saúde, verifica-se agora uma forte tendência para a descentralização e a clínica geral, com um verdadeiro renascimento da assistência primária na Europa e América do Norte nesses últimos anos. A ênfase na prática de família tornou-se muito mais forte nas escolas de medicina, onde uma nova geração de estudantes se dá conta de que a assistência primária à saúde, motivada pela prevenção de enfermidades e uma conscientização de suas origens ambientais e sociais, produz maior satisfação humana e é também intelectualmente mais desafiadora e mais gratificante do que a abordagem biomédica. Ao mesmo tempo, deu-se uma revitalização da medicina psicossomática, gerada pelo reconhecimento do papel crucial do estresse na deflagração e no curso de doenças, e numerosos projetos de pesquisas estão se concentrando na interação de corpo e mente, na saúde e na doença. Com esse crescente interesse pelo mais amplo contexto da saúde, as instituições e os profissionais não médicos da saúde puderam melhorar seu status e aumentar sua influência. As enfermeiras, que há muito perceberam as deficiências da abordagem biomédica, estão ampliando seu papel na assistência à saúde e lutando pelo pleno reconhecimento de suas qualificações como profissionais e educadoras sanitárias. Também estão investigando várias técnicas terapêuticas não ortodoxas, numa tentativa de desenvolvimento de uma abordagem verdadeiramente holística da assistência primária. As organizações de saúde pública empenhadas na prevenção e educação na área da saúde estão crescendo e conquistando reconhecimento em círculos médicos. Além disso, alguns governos se manifestam em novo interesse na prevenção de doenças e na preservação da saúde, e vários organismos governamentais estão sendo criados para estudar o desenvolvimento da assistência holística à saúde. A mais importante de todas as forças nessa revolução da assistência à saúde é um forte movimento de indivíduos comuns e organizações recém-formadas, descontentes com o sistema de assistência médica existente. Tal movimento das bases empreendeu uma extensa exploração de abordagens alternativas, incluindo a possibilidade pessoal pela saúde do potencial do indivíduo, incluindo a promoção de hábitos saudáveis de vida, combinada com o reconhecimento da responsabilidade pessoal pela saúde do potencial do indivíduo para a autocura, um forte interesse pelas artes tradicionais de cura de várias culturas que integram as abordagens física e psicológica da saúde, e a formação de centros de assistência holística à saúde, muitos deles efetuando experiências com terapias não ortodoxas e esotéricas. A mudança para o sistema de valores que o movimento holístico de saúde, o movimento do potencial humano e o movimento ecológico defendem é ainda apoiado por um certo número de movimentos espirituais
que reenfatizam a busca de um significado e a dimensão espiritual da vida. Alguns indivíduos e organizações entre esses movimentos da novidade, New Age, têm mostrado claros sinais de exploração, fraude, sexismo e excessiva expansão econômica, muito semelhantes aos observados no mundo das grandes empresas. Mas essas aberrações são manifestações transitórias de nossa transformação cultural e não devem impedir-nos de apreciar a natureza genuína da atual mudança de valores. Como sublinhou Hosak, devemos distinguir entre a autenticidade das necessidades das pessoas e a inadequação das abordagens que podem ser oferecidas para satisfazer essas necessidades. A essência espiritual da visão ecológica parece encontrar sua expressão ideal na espiritualidade feminista advogada pelo movimento das mulheres. Como seria de se esperar do parentesco natural entre feminismo e ecologia, enraizado na antiquíssima identificação da mulher com a energia, com a natureza. A espiritualidade feminina baseia-se na consciência da unicidade de todas as formas vivas e de seus ritmos cíclicos de nascimento e morte, refletindo assim uma atitude para com a vida que é profundamente ecológica. Como numerosas autoras femininas recentemente assinalaram, a imagem de uma deidade feminina parece consubstanciar essa espécie de espiritualidade mais fielmente do que um deus masculino. Oh, com certeza, né, gente? Com efeito, o culto da deusa antecede o de divindades masculinas em muitas culturas, incluindo a nossa, e também pode ter estado intimamente relacionado com o misticismo da natureza da antiga tradição taoísta. Segundo Beatriz Brutot, podem-se interpretar as diferentes imagens do divino como reflexo de soluções diferentes para o problema metafísico fundamental de o uno e os muitos. O Deus masculino representa tipicamente o uno, que pode existir sozinho, independente e absoluto, ao passo que os muitos existem somente na vontade de Deus, dependentes e relativos. Na sociedade humana, tal situação é exemplificada pela convencional relação pai e filho. A paternidade, como sublinha Brutot, caracteriza-se pela separação. A paternidade caracteriza-se pela separação. O pai em momento nenhum está fisicamente unido ao filho e a relação tende a ser de confrontação e amor condicional. Quando essa imagem do pai é aplicada a Deus, ela evoca naturalmente as noções de obediência, lealdade e fé, e inclui com frequência alguma imagem de desafio com subsequentes prêmio ou punição. A imagem da deusa, por outro lado, segundo Brutot, representa uma solução do problema uno-muitos, em termos de união e mútua consubstanciação com o uno manifesto nos muitos e os muitos habitando no seio do uno. Em tal relação, que não é imposta ou alcançada, mas organicamente dada, não existe qualquer sentido de oposição entre Deus e o mundo. Sua relação é caracterizada por harmonia, ternura e afeição, em vez de desafio e drama. Tal imagem é claramente maternal, refletindo o amor incondicional da mãe, em que ela e o filho estão fisicamente unidos e participam juntos da vida. Com o renascimento da imagem de Deus, da deusa, o movimento feminista está criando também uma nova autoimagem para as mulheres, juntamente com novas formas e um novo sistema de valores. Assim, a espiritualidade feminista terá uma influência profunda tanto sobre a religião e a filosofia, como sobre nossa vida social e política. Uma das contribuições mais radicais que os homens podem oferecer para o desenvolvimento da consciência feminista coletiva será envolverem-se plenamente na criação dos filhos, desde o momento do nascimento, para que eles possam crescer com a experiência do potencial humano total que é inerente às mulheres e aos homens. John Lennon, sempre um passo à frente do seu tempo, fez justamente isso nos últimos 5 anos de sua vida. À medida que os homens forem se tornando mais ativos como pais, a plena participação das mulheres em todas as áreas da vida pública, que será indubitavelmente conseguida no futuro, está fadada a ocasionar mudanças de profundo alcance em nossas atitudes e em nosso comportamento. Assim, o movimento feminista continuará a afirmar-se como uma das mais fortes correntes culturais de nosso tempo,
Sua meta final é nada menos do que uma completa redefinição da natureza humana, o que terá o mais profundo efeito sobre a evolução de nossa cultura. As imagens estereotipadas convencionais da natureza humana são hoje contestadas, não só pelo movimento feminista, mas também por um grande número de movimentos de libertação étnica, que se opõem à opressão das minorias através do preconceito étnico e do racismo. O protesto desses movimentos é ampliado pelas lutas de muitas outras espécies de minorias, homossexuais, pessoas idosas, mães solteiras, deficientes físicos e muito mais. Ou pessoas com deficiência, né? Que têm sido estigmatizadas por papéis sociais e identidades rigidamente atribuídos. As raízes desses protestos situam-se na década de 1960, aquela que presenciou o surgimento simultâneo de vários e poderosos movimentos sociais que começaram a questionar a autoridade. Enquanto os líderes dos direitos civis exigiam que os cidadãos negros fossem incluídos no processo político, o movimento da livre expressão exigiu o mesmo para os estudantes. Ao mesmo tempo, o movimento das mulheres contestava a autoridade patriarcal e os psicólogos humanistas abalavam a autoridade de médicos e terapeutas. Hoje, um questionamento análogo da autoridade está sendo iniciado em nível global, quando países do terceiro mundo desafiam a noção convencional de que são menos desenvolvidos do que os países industrializados. Seus líderes percebem, com uma clareza cada vez maior, a crise multifacetada do hemisfério norte e estão resistindo às tentativas do mundo industrializado para exportar seus problemas para o hemisfério sul. Alguns líderes do terceiro mundo estão discutindo como os países do hemisfério sul poderiam desvincular-se e desenvolver suas próprias tecnologias e padrões econômicos nativos. Outros propuseram que se mudasse a definição de desenvolvimento, passando a designar não mais o desenvolvimento da produção industrial e a distribuição de bens materiais, mas o desenvolvimento dos seres humanos. Como o feminismo é uma força importante em nossa transformação cultural, especialmente na América do Norte e na Europa, é provável que o movimento das mulheres desempenhe um importante papel na aglutinação de vários movimentos sociais. Com efeito, poderá tornar-se o catalisador que permita aos vários movimentos fluir juntos durante a década de 1980. Hoje, muitos desses movimentos ainda atuam separadamente, sem se aperceberem de como seus objetivos se interrelacionam. Não surpreende que as mulheres estejam desempenhando importantes papéis nos contatos entre grupos de defesa ambiental, grupos de defesa dos consumidores, movimentos de libertação étnica e organizações feministas. Ellen Caldicott, que ajudou a adotar o movimento antinuclear de uma sólida base científica, assim como de um sentimento de urgência e compaixão, e Hazel Henderson, que analisou lucidamente as deficiências da estrutura cartesiana no atual pensamento econômico, são exemplos de mulheres em posição de destaque que estão forjando valiosas coalizões. As novas alianças e coalizões, que já interligam centenas de grupos e redes, visam ser não hierárquicas ou burocráticas e não violentas. Algumas delas funcionam muito eficazmente em todo o mundo. Um exemplo de tal coalizão em escala mundial é a grande campanha da Anistia Internacional pelos Direitos Humanos. Essas novas e eficazes organizações demonstram como a implementação em escala mundial de funções vitais, como a proteção ambiental ou a luta pela justiça econômica, pode ser realizada através da coordenação das ações locais e regionais, baseadas em princípios globais unanimemente aceitos. As várias redes e coalizões ainda não se afirmaram decisivamente na arena política, mas desde que fundamentem melhor sua nova visão da realidade, chegar-se-á a um ponto crítico de consciência que lhes permitirá fundir-se em novos partidos políticos. Os membros desses partidos, alguns deles já em formação em vários países, incluirão ambientalistas, grupos de defesa do consumidor, feministas, minorias étnicas e todos aqueles para quem a economia das grandes empresas já não funciona. Juntos, eles representam claramente uma maioria vitoriosa
numa época em que a grande maioria dos eleitores está tão desencantada que nem sequer se dá o trabalho de ir depositar seu voto nas urnas. Ao reconduzir o processo eleitoral, essa população não votante, as novas coalizões devem estar aptas a converter a mudança de paradigma em realidade política. Tais previsões poderão parecer um tanto idealistas, especialmente em vista da atual guinada política para a direita nos Estados Unidos e das cruzadas dos fundamentalistas cristãos, que pregam noções medievais de realidade. Mas, quando atentamos para a situação a partir de uma ampla perspectiva evolutiva, esses fenômenos tornam-se compreensíveis como aspectos inevitáveis da transformação cultural. No padrão regular de ascensão, apogeu, declínio e desintegração, que parece ser característico da evolução cultural, o declínio ocorre quando uma cultura se tornou excessivamente rígida em suas tecnologias, ideias e organização social, para enfrentar o desafio das situações em mudança. Essa perda de flexibilidade é acompanhada de uma perda geral de harmonia, levando à eclosão de discórdia e caos social. Durante o processo de declínio e desintegração, as instituições sociais dominantes ainda impõem seus pontos de vista obsoletos, mas estão se desintegrando gradualmente, enquanto novas minorias criativas enfrentam os novos desafios com engenho e crescente confiança. True, né, gente? Esse processo de transformação cultural... Ih, cabelão. Esse processo de transformação cultural, representado esquematicamente no diagrama a seguir, é o que estamos agora observando em nossa sociedade. Os partidos democrata e republicano, assim como os tradicionais esquerda e direita, na maioria dos países europeus, a Chrysler Corporation, a maioria moral e a maior parte de nossas instituições acadêmicas participam todos da cultura declinante. Estão em processo de desintegração. Os movimentos sociais da década de 1960 e 70 representam a cultura nascente, que agora está pronta para passar à era solar. Enquanto a transformação está ocorrendo, a cultura declinante recusa-se a mudar, aferrando-se cada vez mais obstinada e rigidamente às suas ideias obsoletas. As instituições sociais dominantes tampouco cederão seus papéis de protagonistas às novas forças culturais. Mas seu declínio continuará inevitavelmente, e elas acabarão por desintegrar-se, ao mesmo tempo que a cultura nascente continuará ascendendo e assumirá finalmente seu papel de liderança. Ao aproximar-se o ponto de mutação, a compreensão de que mudanças evolutivas dessa magnitude não podem ser impedidas por atividades políticas a curto prazo fornece a mais nossa sólida esperança para o futuro. Né, gente? Que livrão. Essa é a escala que ele mostrou. Está escrito aqui, tempo atual. Representação esquemática das culturas nascentes e declinantes no atual processo de transformação cultural. Aqui o ponto de mutação. Que legal, né? E aí? O que achou? Como foi para você? Eu estou extremamente satisfeita com essa leitura. Não me surpreendeu porque eu já conhecia, né? Não tinha lido por inteiro, mas já tinha uma noção. E desde que eu conheci, eu me surpreendi fortemente. Acho que é um livro bem completinho, trata de muitas questões sociais, assim, eu acho que é até difícil dizer se falta alguma coisa, sabe? E eu gostei que no final, assim, ele fez até uma junção ali de todos os temas que ele trouxe no livro, né? Uma espécie de conclusão, e ele finaliza ali com a questão da esperança, né? Esperança para o futuro. E é isso, né, gente? Vamos torcer aí, não sei se tu achou interessante esse livro, mas né, que essa mudança, que esse ponto de mutação ocorra mesmo, né? Eu senti bastante coerência, assim, nessa leitura e muitas verdades, né? Vamos ver, né? O que vai acontecer.
Agora esse livro maravilhoso está registrado e num próximo vídeo eu trago um novo livrinho para nós, tá bom? Um beijo imenso e obrigada por compartilhar comigo, por estar aqui nessa leitura. E até mais. Tchau, tchau!